Pode rir antes? Porque primeiro tem que soltar as energias, né? Bem-vindos ao primeiro episódio de Tá no Direito. Essa vai ser uma forma da gente descontrair um pouco aqui, pra gente tratar de um tema que me deixou muito chocante, que é esse filme, né? O filme de Daniel Blake. Trouxemos aqui algumas peculiaridades que eu, como trabalhadora, penso. Imagina a vida inteira a gente trabalhar, fazer tudo certo, contribuir e não receber. Não conseguir acessar o nosso direito básico. E essa é uma realidade que trata ali no filme, onde Daniel Blake, ele tenta acessar os recursos, porque ele só tem um problema de saúde, mas não consegue ter, de uma forma tão fácil, o benefício para estar ali auxiliando ele nesse tempo de doença. E o mais forte disso é que o direito, ele existe, mas o acesso é tão difícil. Por que é tão difícil acessar esse direito? Então, hoje, esse é o tema que nós gostaríamos de tratar aqui. Gostaria de pedir que você me passasse, por gentileza, uma cena, a primeira cena do filme, para que as pessoas entendam um pouco do que nós estamos falando. Por favor, esteja ciente de que esta ligação pode ser taxada por sua operadora. Este número é apenas para consultas de benefícios. Se está ligando para novos benefícios, ligue para 0800 055 6888 para ajudar a responder a sua consulta o mais rápido possível. Requerimento de seguro por invalidez. Desculpe, mas nossos atendentes estão ocupados no momento. Aguarde, já atenderemos. Vai, muito tempo esperando. Então, Aí! todas as 4 estações. O que tá fazendo? Esperando. Eu sabia que era você, deixando seu cachorro cagar aqui! Eu tô passeando com ele. Sabia que era você que trazia o cachorro e ainda deixava ele cagar em tudo! Ah, cala a boca, seu careca estúpido. Olha, aí, se eu descer, eu vou esfregar sua cara nessa merda! Leva pra sua casa e deixa essa merda lá! Pega um saco e eu limpa! vou pegar e olha só, acabou esse papo, hein? Vai pegar um saco, volta aqui e limpa cala isso! a boca, cara! Então vou cagar no seu quintal, tudo bem? Cala a boca! Obrigada por Alô? Perdeu. Essa é uma situação que levanta uma pergunta muito interessante. Quando o sistema se torna uma muralha em vez de uma ponte para acessar os direitos, quem protege o trabalhador? Quem protege a gente? Porque todos aqui somos trabalhadores, né? Meu nome é Tamires, sou acadêmica em Direito, estou cursando meu 2º semestre e estou hoje abrindo esse podcast para tocar, né, nessa questão que é tão importante para a gente, e junto comigo está a minha amiga Fairuz. Se apresente para todo mundo. Eu sou a Fairuz, também sou acadêmica de Direito. E a gente está fazendo um trabalho para disciplina de Direito do Trabalho, tendo como base o filme, né, Daniel Blake, que trata de uma... A gente vai falar com mais detalhes depois, mas ele trata das dificuldades que o sistema impõe para as pessoas que precisam acessar a previdência quando elas mais precisam. No momento de maior fragilidade da vida delas, o que o Estado promete e o que o Estado cumpre. A gente vai tentar entender onde que está a dificuldade, como que as pessoas podem acessar isso e que tipo de luta a gente tem que enfrentar quando é o caso de alguém da nossa família ou a gente mesmo passar por essa situação. E para a gente ajudar a gente a entender melhor sobre isso, porque nós estamos no 2º semestre ainda, né? Tem muita coisa que a gente ainda não viu. Nós convidamos a nossa amiga Maria Eduarda, doutora, né, Maria Eduarda, para nos explicar um pouco melhor desse mundo. Acredito que tem muita coisa para a gente aprender
E com a sua experiência de trabalho, a gente vai conseguir ter uma base, pelo menos. Acho que a gente vai sair daqui já doutorada em direitos previdenciários, por assim dizer. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Maria Eduarda, sou advogada previdenciária já há 3 anos, mas desde o início da faculdade eu sempre trabalhei em escritório de advocacia que era voltado para a área previdenciária. Então, já tem mais de... acho que 10 anos quase que eu trabalho na área da Previdência Social e sempre trabalhando com ações do INSS. Então, embora eu tenha apenas 3 anos de advocacia previdenciária, eu já tenho aí uma bagagem de conhecimento do INSS, mas ainda estou sempre aprendendo muito, todo dia. E quando a Tamires mandou mensagem comentando sobre o filme, eu fui assistir e relembrei algumas cenas, eu perguntei se poderia convidar uma pessoa também, e a Tamires até recomendou que nós trouxéssemos um segurado do INSS para o senhor explicar como é que funciona no dia a dia de quem está lá tentando pedir benefício e mexendo com o sistema. Então, eu convidei o meu cliente, o senhor José. Muito bem-vindo, muito obrigada por o senhor aceitar o convite. Obrigado, digo eu. Meu nome é José Maria, eu vim contribuir com o podcast de vocês e vamos ver o que vai acontecer aí. A gente agradece muito o senhor estar aqui com a gente, é muito importante porque eu ainda não passei por esse tipo de situação, então fica raso eu falar. A doutora falar, ela vai ter ali a forma, né, a lei com ela, tudo mais para poder dizer pra gente como funciona, mas nada melhor do que alguém na prática, né, que vivenciou isso para compartilhar com a gente a sua experiência. Então, muito obrigada por estar aqui. E aí, voltando à pergunta, Tamires, você falou aqui, quando o sistema falha, quem que protege esse trabalhador e esse segurado? Porque ali a gente viu já um pedacinho no vídeo isso, né? Ali já deixou a gente um pouco... Pela demora, né? Demora na ligação no telefone e tudo mais. Então, assim, acredito que quando a pessoa tem essa dificuldade de acessar os direitos, o que mais protege é o acesso à informação. Porque se ele tiver acesso à informação, se ele souber o que ele tem de direito no INSS, como que ele pode buscar, se a informação vier até ele, ele vai atrás dos meios para descobrir como que vai fazer para acessar o benefício. É verdade. E além do acesso à informação, também o Poder Judiciário. Porque hoje, quando nós observamos os processos administrativos do INSS, na grande maioria, existem muitas negativas indevidas, né, seu José? É verdade. E aí, quando a gente recebe essas negativas com perícias superficiais, laudo pericial que é analisado, que eles analisam superficialmente toda a documentação médica, que às vezes tem ali mais de 10 anos de consulta médica, de exames, receitas, medicamentos, cirurgia, tudo que a pessoa vem fazendo há todos esses anos, e aí às vezes leva lá para o perito analisar tudo isso em 3 minutos de perícia. O perito fala, olha, o senhor está apto a voltar ao trabalho. Então, o acesso à informação é importante e ele é um aliado a quem busca o benefício, e também o Poder Judiciário, porque a gente leva essa discussão para o Poder Judiciário na pessoa do juiz para que ele consiga observar todas as provas e entender o contexto, porque às vezes não é só um atestado médico, uma receita, tem que observar a idade da pessoa, tem que observar a escolaridade, qual é a função que ela desempenha para trabalhar. Então, tem vários outros fatores que também importam. Então, acredito que o acesso à informação e o Poder Judiciário. Muito bem. E para quem está ouvindo e nunca teve acesso a isso, o que é o INSS? Vamos lá, então. Antes de falar o que é o INSS, propriamente, eu gostaria de falar sobre a Seguridade Social. Então, o artigo 194 da Constituição Federal, ele fala que a Seguridade Social ela é um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos fundamentais, que é a saúde, a assistência social e a previdência social. Então, quando nós falamos de saúde e assistência social, ele não tem um caráter contributivo. O que isso significa? Eu não preciso pagar para ter acesso a esses direitos de assistência social e a saúde. A saúde ela é livre para todos e a assistência social destinada às pessoas que são carentes. Já na previdência social, ela tem um caráter contributivo. Então, eu sempre, quando eu faço um atendimento, eu explico para os meus clientes e eu faço uma analogia com o seguro de carro. Quando eu estou pagando o seguro do carro e eu bato o carro, eu tenho o direito de ir lá acionar o seguro para que o seguro conserte o carro. Na Previdência Social é muito parecido. Quando a pessoa, acontece algum fato na vida dela, e aí nós podemos falar sobre a incapacidade, sobre a morte, temos a pensão por morte, a maternidade, que nós temos o salário maternidade, ou a idade avançada nas aposentadorias. Então, quando acontece algum fato e a pessoa precisa do INSS,
sendo a Previdência Social tendo um caráter contributivo, ela pode sim requerer o benefício previdenciário. Então, a Previdência Social, ela é apenas que está dentro dos direitos fundamentais que são da Seguridade Social. E ele protege quem, então, no caso, assim? Todo? O INSS, ele protege os segurados, as pessoas que contribuem para o INSS. Tem que contribuir. Isso, tem que pagar o INSS. Quem são esses segurados? A pessoa que trabalha com carteira assinada CLT, que ele vem aquele desconto no contra-cheque, o empregado CLT. Aí nós temos o contribuinte individual, que popularmente é o MEI, isso. As pessoas falam que paga o MEI, né, por mês. Temos também o segurado facultativo, que é a dona de casa. Então, embora tenha a Previdência Social, ela é de caráter, a contribuição ela é obrigatória, nós temos um segurado da Previdência Social que não é obrigatório, que é a segurada... Desculpa. Cadê aqui? A facultativa, dona de casa. Por quê? A pessoa que ela é contribuinte facultativo, ela pode ou não contribuir para o INSS. Mas se ela quer acessar os benefícios previdenciários, ela tem que estar contribuindo. Então, a dona de casa, ela pode ou não contribuir. Aí nós temos os segurados especiais, que é o rural, o indígena, o pescador também, os trabalhadores avulsos e aí, entre outros, segurados da Previdência Social. Vou deixar mais perguntas agora para minha amiga Carlos. Então, basicamente, a Previdência Social, aquele que é o sistema que aposenta as pessoas, a aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria quando a gente fica com alguma incapacidade, essa é o INSS e ela é contributiva, ou seja, as pessoas têm que pagar mensalmente um valor. Isso. Com base no ganho ou com base num valor mínimo. Isso, vai ser com base no salário, né, que ela recebe se for o empregado, ou ela vai dizer qual é a renda que ela está recebendo para calcular qual vai ser a alíquota da contribuição. Certo. Mas existe também outros benefícios que aí não é para as pessoas que pagam, que deita lá no assistencialismo, que é o benefício assistencial, que popularmente a gente conhece pelo BPC-LOAS, que também é destinado para as pessoas com mais de 65 anos, que não pagam o INSS, e quem tem deficiência, que a gente entende esse conceito de deficiência no benefício assistencial sendo um conceito de impedimento de longo prazo. Então, tem que comprovar que você está impedido de desempenhar atividades profissionais. A lei, ali diz um prazo mais ou menos de 2 anos. E essa daí seria a parte do assistencialismo. Isso. Aí, essa não exige as contribuições previdenciárias. Ok. Isso. E, senhor José, o senhor, recentemente, o senhor passou por um processo de fazer essa solicitação no INSS. Sim. Como que foi para o senhor isso? Como que começou, se você quiser contar? Assim, eu tive um infarto no dia 20 de dezembro de 2020 e depois eu tive outro infarto no dia 8 de março de 2021. E eu fiquei fazendo o tratamento, né? E dando uma continuidade no tratamento. E o que aconteceu que quando a gente procura a Previdência Social para requerer nosso direito, a gente encontra muitas barreiras. Por exemplo, assim, a gente vai ter que ter um auxílio. Quem é o auxílio nosso? O advogado. Porque se a gente for direto, a gente não consegue resolver a situação. Porque tem gente que não sabe mexer na tecnologia. E o senhor era um fichado o senhor contribuía como CLT durante toda a vida? Sim. O senhor, então, seria o caso do INSS, né? Uhum. Eu trabalhei contribuindo, tenho 33 anos. 33 anos. 31 anos de carteira assinada e 2 anos de estado, temporário. Né? E quando a gente procura a Previdência para a gente requerer nossos direitos, a gente encontra a dificuldade. Principalmente quando você chega na porta da Previdência, a primeira coisa que o filme relata lá, que você diz assim, procura, diz que 180, né? 135, e entre em contato, e aí vão marcar para você vir tal dia, aí tá. Aí a gente tem essa dificuldade, porque a gente começa a ligar, e a gente perde até a paciência. Isso que aconteceu no filme, aconteceu com o senhor? Aconteceu. Ficou horas ali no telefone e nada de atender. Só escutando a voz, a musiquinha. Entendeu? Então a gente encontra essa barreira. E depois que a gente consegue marcar a nossa consulta com o perito, o que acontece? A gente tem outra dificuldade.
porque quando a gente chega com a perita, ela nem olha a nossa cara. Ela pega os documentos, olha, me dá o laudo médico, aí você dá. Me dá a receita médica, você dá. Me dá como é que dá o nome do outro? O exame. Os exames. Então é assim, a gente vai passando, aí ela só vai olhando aqui, do jeito que ela está aqui, ó. No computador dela está aqui, ó. Nem é para sua cara. É como se o senhor nem estivesse ali. Não. Quando olha, né, seu José? Porque tem vezes que... porque ela dá aquele olhar de relance, assim, e depois volta, entendeu? Para ver a tua postura, como é que tu está sentado. Porque na tua postura você pode perder a sua... Pela postura. Pela postura. Tá. Você pode perder, entendeu? Depende do jeito que você está. Aí ela está ali te observando. Se sentar ali meio torto, já... Se você sentar numa situação que não condiz com os exames médicos e com o laudo médico, eu já vou te reprovar. E o senhor teve que ir lá a primeira vez, foi lá ou o senhor passou por, o senhor teve que abrir algum aplicativo? Como é que funcionou isso? Eu tive que primeiro fazer assim, eu tive que procurar uma advogada para ela me orientar, porque até então eu não sabia que existia o aplicativo do INSS. Aí foi a advogada que me orientou. Você procura fazer o aplicativo. Ela me orientou como era para fazer, eu fiz todo o trâmite do aplicativo. E daí só vai acompanhando. Como a advogada ela vai passando as informações ali, as situações para a gente, né? E a gente vai entrando em contato com o advogado. E depois disso, a gente não tem mais acesso à Previdência, direto com o perito. Sim. E aí, doutora, pergunta agora, no caso dele, nessa situação, onde que está o erro mais, assim, do INSS ou no contexto geral, né? Onde que as pessoas mais erram nesse processo? Antes de eu te responder, também, o senhor, na primeira vez que foi tentar a perícia, já foi procurar advogado antes de ir no INSS ou tentou ir lá sozinho? Não, eu fui primeiro sozinho, aí como o que ele ensinou fica lá, tentando fazer as coisas e não conseguia. Aí foi que uma pessoa disse, olha, procura um advogado que é mais rápido para ti, aí ela vai te orientar melhor, entendeu? Sim. Porque a gente tem dificuldade de fazer o INSS, nessas vezes que o senhor foi lá sozinho, eles deram alguma orientação para o senhor? Não falaram nem no aplicativo? Só entra no 135 para você marcar a data, aí vão marcar para você a data para você vir aqui com a gente. Aí nesse período que diga, se o cara tiver de falecer, ele vai falecer. E quanto tempo ficou até o senhor entrar com a advogada ali, nesse processo? Eu passei 90 dias. 90 dias. Isso foi lá sem receber nada? Sem receber nada. Isso foi lá onde o senhor morava antes? Sim, foi lá, né? Lá. Quando eu tive o primeiro infarto, o segundo infarto. Foi em Belém? Em Belém. Aí, quer dizer que aí a gente fica a mercê, esperando pela boa vontade, que marca a perícia. E ainda tem mais, quando a gente marca a perícia pra gente, é muito longe. Você passa quase 6 meses para você ser atendido com o perito, entendeu? Porque assim, quando eu recebo um cliente lá no escritório para entender a situação e aí orientar sobre quais são os documentos que vamos precisar providenciar, ele já chega contando que tentou resolver sozinho lá no INSS. Então, quando a gente chega lá no INSS para marcar, por exemplo, uma perícia médica, para a gente se ater que é o benefício de incapacidade, que é o tema do filme. Mas existem outros tipos de benefícios que também a fila é demorada para agendamento. Sim. Mas no benefício por incapacidade, chegando lá, se a pessoa não sabe acessar o aplicativo do INSS, que nós temos agora, que é o acesso com a mesma senha do Gov, aí ele é orientado a fazer uma ligação na central 135 do INSS e fazer o agendamento pela central para que ele possa ir pessoalmente lá na agência, porque não tem como chegar lá na agência e ser atendido por um servidor sem um agendamento prévio. Tem que ter o agendamento. Então, você já tem a primeira barreira aí, ligar na central 135. Que foi o que a gente viu aqui agora no filme. Eu, como os advogados, nós temos uma central própria que a gente consegue o atendimento. Então, na central do advogado, eu já passei mais de 1 hora e 10 minutos sendo advogada, esperando lá. Imagina. Aí, eu já fiz ligações também na central 135 no atendimento geral, mais de 1 hora e meia de ligação. Então, se é uma pessoa que
não tem muito conhecimento e também não tem muita paciência para esperar, ela desiste muito rápido. E fora que quando você liga, por diversas vezes o sistema está instável, não funciona, na hora de concluir o processo cai a internet lá, então é sempre a dificuldade é muito grande para conseguir concluir. Né? Tem um tempo que cai a ligação. Aí você vai ter que ficar ligando de novo. Fica ligando de novo. Aí você eu passei quase uma semana ligando para conseguir uma perícia. Exatamente. Entendeu? Porque tem um tempo que ainda cai a ligação. Então, aí quando você imagina, por exemplo, o caso do senhor José, que ele ele ficou 90 dias tentando. Então, ele chegou a buscar um advogado, isso foi lá na primeira advogada que o senhor teve, né? Então, ele chega a buscar um advogado, ele já está com um tempo de 90 dias que ele estava ali tentando resolver a situação, com o atestado já em andamento, a empresa paga só o comecinho do atestado, e aí depois já é responsabilidade do INSS, e o INSS ele paga a partir da data que eu peço o benefício. Então, tem isso. Se eu demorar 90 dias para receber, eu vou começar a receber a partir da data que eu pedi o benefício no INSS. Aqueles 90 dias que eu fiquei ali tentando fazer o protocolo, perde o direito ao recebimento do benefício. Então, isso também é uma dificuldade bem grande. E aí, existe a demora das perícias. Quando você consegue agendar uma perícia médica, às vezes ela sai para dali 4 meses, 3, 4 meses. E aí a pessoa tem mais todo aquele tempo de espera para passar pela perícia. Aí passa pela perícia, às vezes ela é negada, daí tem que judicializar, e aí isso aí foi 8 meses, 1 ano, na tentativa do benefício. Meu Deus. E aí quando você vê uma pessoa, um segurado do INSS, que tem um problema cardíaco grave, que não pode fazer esforço e que trabalha numa função que que o esforço é inerente à função, não tem como não fazer esforço, aí ela fica à mercê, porque aí não tem nem a proteção do Estado, não tem a do empregador e aí fica nesse jogo. O empregador só continua o pagamento até 15 dias. Isso. Após o afastamento. Aí e depois dos 15 dias seria o INSS. O INSS. Quando a pessoa é empregado, CLT, mas quando ela é o contribuinte individual, quando ela é outro tipo de... MEI, por exemplo? Aí não. Não? Não, aí todo o período do INSS. A pessoa não consegue trabalhar e não consegue... Não tem dinheiro. Como é que ela faz, né? Se sustentar. Aí, meu Deus, como é que fica, né? E se tem filhos pequenos, porque tem família, né? As pessoas têm família. E a pessoa fica ansiosa, né? Porque ela está esperando que saia a contribuição, o pagamento para ir pagar as contas dele, pagar tudo que está devendo. Aí ela fica meio esperando pela Previdência, no INSS. E aí e acontece às vezes quando é negado, hein? Vamos ver, tem uma cena aqui do filme também, eu vou pedir para ela colocar pra gente aqui uma segunda cena do filme, pra gente discutir um pouco dessa parte. Sabe há quanto tempo eu estou no telefone? 1 hora e 48 minutos. É mais que uma partida de futebol. Vai me custar uma fortuna. Desculpe, senhor, estamos muito ocupados. Deve ter algum engano. Eu tenho um problema cardíaco grave. Eu estou na reabilitação e a médica disse que não posso trabalhar. Estava recebendo benefício até a maldita avaliação. Eu vejo que o senhor tem apenas 12 pontos e precisaria ter o benefício. Pontos, isso é um jogo? Me desculpe, mas de acordo com os nossos profissionais de saúde, o senhor está apto para trabalhar. Então ela sabe melhor do que a minha médica, um consultor cirúrgico e um fisioterapeuta. Eu quero recorrer. Senhor, tudo bem, mas primeiro precisa solicitar a reconsideração obrigatória. E que merda isso significa? Significa que o encarregado vai reconsiderar isso e se ele chegar à mesma decisão, o senhor pode recorrer. Então vamos logo com isso. Tudo bem, senhor. Mas tem que esperar uma ligação do encarregado. Por quê? Para informar a decisão. Mas isso já foi decidido. Sim, mas o senhor tem que receber uma ligação antes da carta. E ele vai mudar de ideia? Não, a ligação é para discutir a decisão. Mas eu sei qual é a decisão. A carta está aqui na minha frente. Quer que eu leia? Mas ele deveria ligar antes. Mas não ligou. Mas deveria. Sem uma máquina do tempo, não vamos a lugar nenhum. Você concorda? Ele tem que ligar primeiro, senhor. Escuta, você não pode colocar ele na linha para eu não perder mais tempo? Não posso fazer isso, senhor. E onde é que ele está? Ele vai retornar sua ligação quando estiver disponível. Quando? Eu não sei, senhor. É bem isso, né? É isso mesmo. É isso aí? É isso aí.
deixa a pessoa estressada, a pessoa ansiosa. Ó, eu vou te falar que eu assisti no filme e já fiquei irritada. Aí vê como é a situação olha a idade dele. Sim. Né? Doutora, avaliando a situação aqui, o filme ele trata de uma situação que aconteceu lá na Inglaterra. No Brasil não é diferente, né? A gente está vendo pela experiência do Sr. José que é a mesma coisa. O INSS, a Constituição brasileira, conforme você falou antes, ela garante o direito à previdência social, seja por meio de assistência, seja pela parte lá da contributiva. Né? Mas ela não é o único dispositivo legal, né? Vamos começar a falar um pouco assim para o nosso público de direito. Não é o único dispositivo legal que garante esse direito. A gente tem toda uma legislação previdenciária que garante direitos e que fala como é que as pessoas têm que ter acesso a esses direitos. Nessa fase que é a entrada no pedido de benefício, a gente chamaria de benefício de parte administrativa, fase administrativa. Nessa fase, então, vários direitos são violados dos contribuintes e das pessoas que precisam desse acesso. Verdade. Quais são esses direitos que são violados assim com mais frequência que a gente vê? Tá, é porque assim, a Constituição Federal assegura, igual eu falei, e quando o segurado ele vai passar pela perícia médica, a perícia ela não é feita de achismo. Então, tanto o INSS quanto os peritos, o perito ele tem um manual de perícias que lá diz bem certinho tudo o que ele tem que seguir, como que tem que analisar, como que ele tem que observar o contexto social do segurado. E o INSS também tem a instrução normativa, que é o manual que a gente chama, que regulamenta tudo que existe lá nos benefícios. Então, eles têm diversos dispositivos na esfera administrativa, isso eu não estou falando nem lá da parte judicial, da lei de benefícios e de outros dispositivos, mas na parte administrativa eles têm vários dispositivos que eles precisam observar para eles cumprirem com o devido processo legal. Então, existe, obviamente, o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, mas ele é limitado, porque o segurado não consegue ir lá apresentar quesitos para o perito, ou não consegue debater com o perito a documentação. Não, ele chega aqui com a pastinha deles, senta na frente do perito, aí o perito vai perguntar do que trabalha, o que tem de doença, e aí a pessoa vai responder, aquilo ali durou 3 minutos, ele vira as costas e vai embora, e o perito servidor derruba uma caneta no chão, ou o segurado vai lá, a pessoa vai lá e junta a caneta, as pegadinhas do INSS. Não, mas é demais a conta, né? Não. Acontece muito, as pegadinhas do INSS de derrubar a caneta, de observar se está indo pela escada ou pelo elevador, se pintou a unha. Eu comentei com vocês antes na nossa reunião, que eu peguei laudos periciais que o perito colocou lá que a segurada estava com a unha pintada, estava com cílios, tinha cílios, ou tinha brinco, ou, sabe? Então, e principalmente em casos psiquiátricos, a pessoa, ela não pode ter uma autoestima, não pode. Se ela chegar lá com o cabelo penteado, pronto, ela está apta a trabalhar, entende? Então, isso é ainda na parte ortopédica, nos problemas cardíacos, a gente tem exames para fundamentar e a gente consegue rebater um pouco melhor. Agora, quando a gente fala de questões psiquiátricas, aí é mais difícil, porque se o perito, e não estou falando que é todos, né? Mas se o perito ele não observa o atestado médico, quem dirá ele vai dar um prontuário para identificar todo um histórico de problema de saúde mental daquela pessoa. Então, e a palavra do perito nessa fase é final. É a prova rainha. Não existe defesa. A pessoa que está ali solicitando o benefício, ela não tem como se defender por ela mesma. Porque ela vai na perícia médica, vai passar pelo lado pericial e vai concluir o processo administrativo. O servidor vai identificar se ela tinha realmente as contribuições, se as contribuições eram válidas, vai concluir o processo e vai aprovar ou não com base no resultado da perícia médica. Então, ela fica literalmente na mão da perícia médica. Então, aqui a gente está falando de uma violação do princípio básico, que é o contraditório e ampla defesa. Até tem o contraditório, mas ele é muito limitado, percebe? Porque aí, se por exemplo, o senhor José ele não tem a oportunidade de apresentar uma defesa na esfera administrativa, até tem, na verdade, o recurso administrativo.
existe o recurso administrativo. Quando a pessoa tem uma negativa, ela pode sim interpor um recurso administrativo na Previdência Social, mas... Você acaba prolongando ainda mais o processo. E a chance de alterar, ela é mínima, é muito pouca. Imagina, aí vai recorrer com isso, aí depois... Aí eles vão avaliar se houve alguma violação na prova pericial, aí na grande maioria falam que não tem, aí mantém a decisão de negativa da parte administrativa. Então, quando há processo administrativo negado, perícia médica, é recomendado que já logo entre com o processo judicial. E aí não é só os advogados privados, a gente tem a Defensoria Pública também que trabalha. Isso é muito bom, gente. Isso, e tem acesso, as pessoas podem acessar a Defensoria Pública, levar os documentos lá para que eles consigam orientar sobre o processo judicial, para fazer essa... Existiria, a gente poderia falar, dados assim, a grande maioria dos casos das pessoas que entram com esse tipo de solicitação no INSS é negado. Isso é verdade? É verdade, a grande maioria. E aqueles esses que são negados são processos que acabam demorando muito mais do que seria o devido duração do processo, não é? Isso, os prazos ali. Isso. É porque assim, ó, quando a gente faz um pedido administrativo de perícia médica, existe um prazo que tem que cumprir, que é pela lei administrativa 45 dias, é o prazo que é definido para que se conclua um processo administrativo. Quando o INSS não cumpre esse prazo, a gente tem alguns meios de fazer cumprir o prazo. Então, nós podemos impetrar um mandado de segurança, que é um remédio constitucional, pedir essa liminar ao juiz para que o juiz intime o INSS a concluir o processo. Mas a concluir o processo às vezes, agendar a perícia para que a pessoa passe pela perícia. Porque quando eu vou pedir o benefício por incapacidade no INSS, a hora que eu faço o pedido, não sai, em alguns casos, não sai na hora a data da perícia. Primeiro, ele entra numa análise que a gente chama hoje em dia do ateste MED. O que é esse ateste MED? Tem alguns requisitos que o atestado precisa conter e às vezes o perito não faz uma perícia médica presencial. Ela avalia o atestado e ali mesmo já pode deferir o benefício para o segurado. Então, quando a pessoa, às vezes, demora muito para ela chegar até a perícia médica, e aí chegou na perícia médica 3 meses para passar pela perícia, ainda vai agendar para dali 3 meses. Então, é muito demorado, muito demorado. E nesse tempo, seu José, o que faz? A gente fica a mercê, né? A gente fica dependendo dos outros para ser sustentado. Porque a gente não pode fazer nada, a gente não pode trabalhar, você só pode voltar a trabalhar depois que o perito autoriza. A partir de hoje, a partir da manhã, você pode voltar a trabalhar. Enquanto não fazer essa situação, a gente fica a mercê. O que o senhor teve que fazer nesse período, se você puder contribuir aqui com a gente? Porque, na verdade, assim, eu passei um tempão sem trabalhar por causa, assim, eu não podia fazer esforço físico. Então, o que acontece? Então, já que eu não posso fazer esforço físico, eu dependia da minha filha, da minha esposa, para mantê-la em casa, entendeu? Aí, como é que eu vou recorrer alguma coisa para me trabalhar? Entendeu? Se eu for trabalhar, alguém souber que eu estou trabalhando e me denunciar no INSS, eu perco a aposentadoria, eu perco o auxílio, entendeu? Meu Deus. Então, ou seja, não tem como correr, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega. É bem assim, né? Uma situação que a doutora falou agora aí, que esses 45 dias é recente, né? Já existe há tempo, mas é que as pessoas não têm muito acesso a essa informação, né? Aí o que aconteceu? Eu não sabia desses 45 dias antes. Né? Eu já vim saber depois que eu comecei a conversar com o advogado, eu comecei a dar uma lida, que ela me orientava, entendeu? Mas é assim, eu pensava assim, se eu entrasse com a entrada para me pegar a perícia médica, e logo em seguida eu já ia pegar o benefício, poxa, legal, ótimo. Vai ser rápido, né? Demora. Tem vezes que demora 9 meses, um ano, até mais. Eu já vi casos, pessoas até tentou se matar por causa disso, porque não tinha condição de trabalhar. A gente via a pessoa que não tinha condição de trabalhar, não precisa nem ser médico, não precisa nem ser advogado, você está vendo a pessoa não pode trabalhar. E a pessoa está lá, deitada numa cama, numa rede, e o perito não está nem aí. Não está nem aí. Essa demora, a gente sabe que a Previdência Social sempre foi atacada ou dita, né, como uma instituição que dá muito gasto e que está falida.
sistema é um sistema falido na Previdência Social. Assim dizem as notícias. Já faz vários anos que o mundo ocidental, principalmente, né, a gente está passando por um processo de privatização de tudo que é aspecto da vida, né? Eles querem vender, em vez... Teve até, na última reforma da Previdência, uma conversa de tornar em vez de você ter esse serviço do INSS, em vez de você contribuir para o INSS se tornar como se fosse um seguro, uma previdência privada. Uma previdência privada. A gente pagaria como se fosse pagar um seguro do carro, e daí quem pagasse mais ganharia mais e tal. Isso seria, ou seja, você teria um produto, você tem uma empresa, em vez do governo, né, ser uma coisa solidária, contributiva como é agora, seria uma empresa vem aqui, vende um serviço, você compra e essa empresa lucra e você... Porque, inclusive, um princípio da Previdência Social é o da solidariedade. Solidariedade. Sim, porque as pessoas que estão trabalhando agora estão custeando as pessoas que estão entrando em benefício. Então, esse é um dos princípios da Previdência. E aí, uma das alegações é que não tem mais pessoas trabalhando o suficiente para contribuir, para pagar todo mundo que está aposentado, e assim é o discurso. A gente poderia dizer que essa morosidade, essa negativa persistente de direitos que são direito, você tem aquilo lá, o Estado tem obrigação de te oferecer, porque você já fez a contribuição que você devia, você já contribuiu com a sociedade a vida inteira e agora chegou a hora de descansar. A gente pode dizer que isso é proposital, que é uma cultura institucional? Não, eu acredito que não seja proposital a morosidade, porque são realmente muitos segurados que dependem do INSS e, de fato, nós temos os dados que a nossa geração, o pessoal mais jovem está trabalhando menos e está contribuindo menos para a Previdência Social, justamente por causa das profissões alternativas hoje em dia, e o pessoal quer empreender, e não se tem mais tantos empregados CLT igual tinha antigamente. A pessoa entrava no trabalho ali com 18 anos e ela aposentava no mesmo trabalho. Hoje em dia não se vê mais isso. Mas, então, essa questão eu não acho proposital. O que eu acho problemático é a falta da empatia dos peritos. Isso eu acho problemático, porque tem casos que a pessoa chega lá com a documentação toda ali, e depois a gente até pode colocar, eu acho que nós temos a imagem do laudo, chega com vários documentos e eles não analisam a documentação que o manual de perícias manda eles analisarem. Então, essa demora, a fila, ela realmente é gigante, tem muitas pessoas, mas, e está aumentando a fila lá no judiciário também, porque aí muitas negativas administrativas vai acumulando, vai para o judiciário e vai aumentar a fila lá no judiciário também. Então, eu acredito que de repente, essa falta da empatia e parece vacina de gado, sabe? É mais um. E é isso eu sempre falo lá também com os meus funcionários lá no escritório. Nós temos que ter um cuidado na Previdência Social, porque nós não estamos falando só de mais um benefício, de mais um cliente, de mais um segurado. A gente está falando da vida inteira de trabalho da pessoa. É uma vida inteira, são 33 anos de contribuição que a gente tem que olhar. Olha, por 33 anos ele contribuiu para esse sistema, agora ele está precisando do sistema. Então, a gente tem que olhar caso a caso e não só ir tocando. Você acha que então é uma questão mais de falta de treinamento e de capacitação dos peritos mesmo? Não é institucional, não é uma regra que você tem uma cota. Você tem que negar 100 dos 1.000 que entrarem, algo assim. Não, acredito que não, que isso aí, eles até falam, o perito ganha pelas negativas, isso, né? Existe uma conversa assim. Não, acredito que não. Acho que realmente é esse efeito assim, só mais um, vamos próximo, entendi. Sabe? 50 perícias no dia, próximo, e aí não analisam cada caso. De fato, existe sim muita fraude, infelizmente. É o que eu ia comentar agora. Se talvez esse tanto de negativa tem a ver por conta dos fraudes que tem. Claro, porque o brasileiro sempre dá um jeitinho para alguma coisa, né? E claro, trabalhar, a gente trabalha porque a gente é obrigado, digamos assim. Precisa, e aí, dependendo, e porque precisa. E dependendo do tanto tempo que você está trabalhando em algum lugar,
Você fala, cara, agora eu acho que já tá na hora de eu dar uma descansada. E aí o brasileiro vai tentar dar aquele jeitinho dele ali para conseguir. Talvez, será que talvez tenha? Tô tentando brincar, né? Cuidado, assim, com o INSS, porque só o fato de ter uma doença não dá o direito de ter um benefício previdenciário. Porque Sim. além de você comprovar a doença, tem que comprovar que você está incapaz para o trabalho. Isso é o fato gerador do benefício, é a incapacidade. Então, quando a gente chega lá no INSS, e às vezes tem pessoa que tem hérnia de disco, problema na coluna, problema no joelho, mas aquela doença, ela não está incapacitando para o trabalho. Ela está fazendo tratamento, toma remédio para dor, faz uma fisioterapia e melhora. Então, pode continuar trabalhando. Então, existe sim, com certeza, as fraudes, pessoas que vão lá e maximizam os sintomas, que não era tudo aquilo, mas existem os casos que, igual nós conversamos, igual relata ali no filme, de pessoas que realmente precisam e aí eles não têm esse olhar um pouco mais atento da perícia médica. É como se você estivesse pegando o caso que eu imagino que não seja a maioria que vai querer fraudar, né? Uma pequena maioria que vai lá e... Uma pequena minoria. Pequena minoria. Bom. Pequena maioria não é muito legal. Então, um pequeno número de pessoas que vai ir lá querer fraudar o sistema, né? Quando, na verdade, a maioria realmente está passando por uma situação e realmente contribuiu. Tem lá todas as provas que contribuiu, trabalhou a vida toda e tal. Sim. Existe, assim, desses... por exemplo, um trabalhador informal que contribuiu com o MEI. Ele tem mais dificuldades para comprovar essas contribuições. Digamos, ele contribuiu lá 20 anos. Nem sei se existe MEI há 20 anos, mas vamos dizer que exista. Eles são mais... Tem o benefício mais negado... Por serem mais suspeitos, digamos assim. A dificuldade não é nem provar a contribuição. A contribuição é fácil de comprovar porque a gente paga um carnê. O MEI, ele vai pagando um carnezinho. No próprio meu INSS aparecem também as contribuições feitas. Isso. Então, a contribuição não é difícil comprovar que pagou. É difícil relacionar com a profissão, porque MEI existe de várias coisas. E aí, e por isso eu digo que é diferente estar doente de estar incapaz para o trabalho. Porque aí chega uma pessoa lá que trabalha... uma profissão de MEI. Pintora? Pintora. Tá, vamos lá, vamos trazer a minha Exatamente. E ela faz as contribuições nessa função, né? Nessa profissão. E aí ela apresentou uma doença, mas aquela doença não deixou ela incapaz de exercer aquela... Não pode mais erguer o pincel. Aí ok, aí tem uma incapacidade pro trabalho, porque aí a mobilidade dos membros superiores e inferiores, ela é muito importante para quem trabalha como pintor. Não consigo rolar uma parede. Subir uma escada, pintar. Exatamente. Então tem que ter uma boa mobilidade. Mas pode ser que a pessoa desenvolva uma doença que não traga uma incapacidade para a função de pintor. Então o MEI, às vezes, ele tem a dificuldade de comprovar a profissão, a função que ela exerce, não a contribuição previdenciária. Agora eu entendi. O comprovar, porque às vezes, a gente vai comentando aqui, né, Férias, no caso de as pessoas, às vezes, fraudar. Um problema no joelho, uma hernia de disco, não impossibilita a pessoa de trabalhar. E aí, como que ela vai provar que ela está com esse problema, né? Então, eu penso na pintura. Como que eu provaria? O meu braço, por exemplo, seria mais fácil provar. Isso? Com a documentação médica. Porque assim, você pode ter uma LER, por exemplo, mas ela está estabilizada. O médico deu tratamento, remédio, fisioterapia, e você consegue desempenhar a sua atividade profissional normalmente. Diferente, por exemplo, se o médico fala assim, não, agora evoluiu, a gente vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, você vai precisar de repouso para que melhore. Aí é diferente, porque você não pode ir lá trabalhar mais. Você vai precisar do repouso. Mas tem casos que a medicação, o tratamento, o teu próprio médico assistente fala que você pode continuar trabalhando. Isso também é importante. O atestado médico, o médico tem que detalhar. E aí a gente enfrenta a dificuldade, né, seu José, com os médicos assistentes, que eles... ao meu ver, assim, me parece que eles têm um pouco de receio de atestar que a pessoa está incapaz. Eles colocam a critério do perito, mas aí chega lá no critério do perito, o perito também não sabe muito bem, porque quem acompanha lá no posto de saúde, o médico da família, quem acompanha é o médico assistente, que está lá, que renova a receita, que pede um exame, que vê que o seu José trabalha disso, daquilo. Então, é o médico assistente que está mais perto. O perito, ele vai ver uma vez a cada 4 meses, 5 meses? 6 meses. 6 meses? Até mais. Então, e ele vê vários outros segurados. Então, quem é a pessoa responsável de dizer qual é
o diagnóstico e qual é o tratamento e se aquilo ali vai ter possibilidade de recuperação ou não, é o médico assistente que acompanha. Vamos ver mais um corte do vídeo, que vai falar um pouco dessa dificuldade também. Sabe há quanto tempo eu estou no telefone? 1h40. Clique em contato com a Central de Empregos. E aqui está, pedido de auxílio. Tá Clica 2 certo. vezes aqui. Tá bom. Aí rolamos a página até o final para continuar. Pronto, aqui está o seu formulário. Leve o mouse para cima da tela, clica aqui e coloca o seu código postal. Leva o mouse para cima. Isso. Tá. Não? Não, assim. Não, a gente ri, mas, meu Deus. A dificuldade da pessoa. Claro, ele tem uma parte um outro corte que ele fala até, né? Me pede para eu construir um prédio. Mas não me pede para mexer Mas no não pede sistema. mexer no sistema, porque é o que ele sabe fazer. E assim, ó, aí a gente começa a pensar no regime geral de previdência social e do pessoal que tem pouco estudo, né, que tem uma dificuldade até com a caneta, às vezes. Aí você vai pedir para ele lá entrar no aplicativo do INSS, aí assim, a Gov nunca funciona, daí tem que refazer aquela senha 1000 vezes, porque ela tá sempre fora. E acontece exatamente isso, a pessoa se vê assim, num beco sem saída, sabe? Porque ela não sabe para onde ela corre para ajudar a resolver aquela situação. Verdade. Se você vê aí, essa senhora aí, ela teve empatia com ele. Ela tava com paciência Com pra paciência para ensinar, né? ensinar ele. Não é assim. Porque não é assim, não. Não você for direto no INSS, você não vão deixar nem você falar com ela. O próprio segurança lá já te barra na porta. Não vê o que ele faz aí no filme aí deles aí? Ele barra ele. Barra, procura ligar para 135, marque a sua consulta e depois você retorna aqui. Aí essa moça lá teve empatia com ele para fazer o que ele queria, né? A gente... eu também fico me colocando no lugar Da pessoa. dessas pessoas que têm que fazer o atendimento, né? Elas são, sei lá, 10 pessoas para atender ali, nem sei se tem 10, para atender uma multidão de pessoas que chega lá todo dia. E o sistema, e eles têm uma estrutura, né? Um manual de procedimentos Que precisam seguir. E precisam seguir. E eles, cada etapa tem o lugar onde precisa ir. Sim. O 135, o GovBR, o meu INSS, não sei o quê, não sei o quê. Eles assumem que as pessoas vão aprender a fazer isso sozinhas, né? Mas não é a realidade. A realidade não é essa. Não, se fosse uma realidade, não estaria esse as tanto de pessoas filhos, que tanto de vão lá pessoas com bater dificuldade, né? na porta da agência da Previdência Social são as pessoas que justamente não conseguiram resolver online. Porque quem tem um pouquinho mais de facilidade ali com a internet, com os meios digitais, resolve, porque o sistema, você entra lá, você digita o que você quer e vai, não tem problema. O problema é as pessoas que não conseguem acessar o sistema digital. E também lá na Central 135, porque a Central, ela é uma empresa terceirizada, isso nós havíamos comentado, porque não são servidores públicos que são detentores do conhecimento do direito previdenciário. São pessoas que trabalham numa empresa e que recebem ali orientações de como fazer os atendimentos. Então, liga lá o seu José pedindo um benefício por incapacidade e ela vai começar a perguntar, e aí, às vezes, o seu José não tinha a contribuição previdenciária suficiente para dar entrada no benefício por incapacidade e ela foi lá e deu entrada nesse e veio negado porque não tinha contribuição, quando deveria ter feito um benefício assistencial. Então, percebe que, às vezes, também tem ainda mais esse problema, porque chega lá na ligação, a pessoa que trabalha lá não é um servidor público, então... Ela não sabe como funciona, daí ela toma um procedimento errado. E aí, se o sistema diz que não pode, ela não sabe como que ela resolve aquele não pode do sistema. E aí, quanto tempo disso demora depois para tentar de novo? O protocolo do novo pedido? É porque ela fez um protocolo errado, correto? E aí ele vai ter que fazer um outro pedido. Depois que concluir aquele via negado, depois que tiver uma resposta. Ou seja, ele vai ter que depois de novo fazer todo o processo. Depois de E novo. ainda tem aquele sistema de ponta, né? Sim, daí das aposentadorias, né? O seu José está falando das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, depois da reforma da Previdência, que aí houve a mudança ali da análise do tempo de contribuição. Para pontuação. Para pontuação. Isso é a questão lá da aposentadoria por tempo de serviço de contribuição, daí, que é outra... Que daí seria um outro tema. Outro tema, mas aí tem né? mais isso também, tem a questão dos pontos. O senhor teve dificuldade com aplicativo, com senha, alguma coisa, Sr. José? No início eu tive. Teve?
E quem que te auxiliou nesse momento? A minha filha. É? Aí ela foi me ensinando, aí eu fui fazendo, porque a gente tem que aprender. Sim. Porque amanhã, depois, tu tá em outro local, não tá próximo do advogado, não tá próximo da minha filha, eu vou ter que aprender para mexer. O INSS, ele passou, né, o governo do Brasil, ele fez uma transformação digital, né? Houve ali uma época que foi, principalmente durante a pandemia, né, que a gente teve que fazer tudo ficar digital. Aí teve tudo que a gente precisava, tinha que ir lá no GovBR, foi nessa época que começou a ter o GovBR com força, né? E tudo passou a ser digital, o meu INSS, a carteira digital, a carteira de trânsito, o FGTS, tá tudo, a carteira do trabalho, tá tudo online. E a população não foi educada, né, educada ou não teve as informações de como ter acesso, de como usar esses sistemas. Todo mundo tem celular, mas a gente usa celular para falar no WhatsApp, né, não para essas coisas que são mais burocráticas. Mas elas não dependem só de conhecer, o pior é isso, né? Elas não dependem só de conhecer a ferramenta, usar a ferramenta. Ela depende de conhecer também aquilo que a doutora falou no início. A informação. Saber onde ir, saber o passo a passo. Exatamente. Qual que é o passo a passo, doutora? Sim, porque nós estávamos conversando com o seu José também sobre a questão de tudo agora ficou digital e a carteira de trabalho, e às vezes a pessoa, quando migrou as informações, elas não foram 100% corretas, então tem mais isso, a gente tem um trabalho de conferir se todo o tempo de contribuição da carteira de papel tá lá na carteira digital, porque isso interfere no tempo de contribuição, que interfere na renda quando a pessoa aposenta. Então tem todo esse cuidado também que precisamos ter, né, com a carteira, né? Qual que era a tua pergunta? Desculpa. Para as pessoas que a gente tem esse, digamos, um passo a passo para seguir, né? O primeiro passo, provavelmente, então, é ou entrar no meu INSS ou... na verdade, assim... Na verdade, o primeiro passo é ter o GovBR, é isso? Na verdade, assim, antes de tudo, nos casos de benefício por incapacidade, o primeiro passo é sentar com o seu médico do posto de saúde, ou o ortopedista, ou o cardiologista, o médico que te trata, e ter uma conversa com ele. O que eu tenho? Isso aqui implica para eu trabalhar? É temporário? É permanente? O meu tratamento vai demorar? Não vai? Eu preciso entender o tratamento para que daí eu peça para o médico fazer um atestado bem fundamentado, e aí ali tem algumas regrinhas que o INSS exige, então tem que seguir as regrinhas do atestado médico, nome completo, CID, o tempo de afastamento, e o médico precisa escrever tudo isso. Aí, tendo esse atestado certinho, aí nós vamos lá para a plataforma, daí fazer o agendamento da perícia médica, fazer o pedido, às vezes agenda a perícia, às vezes vai para essa análise do ateste médico, que nós falamos que não é feito uma perícia já logo do início, e aí nós continuamos com o processo administrativo. Passando pela perícia, e aí veio a negativa, pode sim fazer o recurso administrativo, e aí esse recurso vai novamente ser analisado e tudo mais, pode ser que passe por uma nova perícia médica, ou você busca o judiciário, aí defensoria pública, advogado, e providencia a documentação para passar por uma perícia médica judicial. Na perícia médica judicial, aí sim, nós conseguimos apresentar os quesitos, pedir para o perito analisar um pouquinho mais detalhado a questão da parte médica do segurado. Se a pessoa que está passando por isso quiser agilizar, ela pode procurar diretamente um advogado? Qual seria o custo dela? O que essa pessoa... Porque muita gente tem medo de procurar um advogado porque acha que vai ter que pagar ali já uma nota para o advogado. E nem recebeu ainda, a pessoa às vezes nem tá sem recurso. Casos e casos, né? A ordem, a OAB, ela tem a tabela e lá eles colocam o que é o recomendado na cobrança de honorários. Cada escritório segue o que acha importante. O que eu vejo na prática dos advogados previdenciários é que a grande maioria trabalha com honorários de êxito quando nós falamos do segurado do regime geral da Previdência Social, baixa renda, porque é justamente essas pessoas que estão há meses sem receber e não estão nem pagando o aluguel delas. Então, aí, geralmente, os advogados fazem honorários de êxito, mas é uma prática... O que significa honorários de êxito? Eu ia perguntar agora. Honorários de êxito é pagar o advogado quando recebe o benefício. Isso, quando ela está recebendo é que ela vai começar o pagamento. Então, a pessoa vai procurar advogado, o advogado vai entrar com a ação, a ação vai rolar lá, só depois que ela já receber
O primeiro benefício, junto com os atrasados, é que o advogado vai receber também. Alguns advogados fazem assim, mas como eu te disse, né, a tabela da OAB, ela tem o valor da consulta jurídica, ela tem os honorários que são fixados da parte previdenciária, então cada escritório trabalha do jeito que acha melhor. O ideal, então, é a pessoa procurar... O que eu vejo na prática é que, na grande maioria dos previdenciaristas, honorários de êxito, nesses casos de regime geral, baixa renda. Para baixa renda. Isso. Mas tem também a Defensoria Pública, que aí você pode ir lá, fazer o cadastro, e também é atendido igualmente. A Defensoria Pública é no fórum. Isso. Nos fóruns das cidades. Acho que aqui tem uma aqui perto da, no seu da caso, prefeitura. Senhor José, como foi esse processo? Até o senhor chegar numa advogada? Como eu relatei, eu comecei a entrar primeiro pelo... eu fui no médico, eu peguei os atestados, todos os documentação necessária para entrar na perícia. Aí eu liguei para 135. Não, primeiro eu fui direto na agência. Quando eu cheguei lá, eu tive dificuldade de deixar eu nem entrar. Aí o rapaz falou assim, olha, ele me deu um papel do número 135, você entra, pega esse número aqui, você liga e você vai marcar sua perícia automaticamente, entendeu? Aí assim que tiver marcado, aí a data que tiver marcado, você vem aqui na agência. Isso mesmo. A gente já está quase terminando o nosso tempo e eu gostaria de fazer Vamos fazer mais 2 perguntinhas? 2 perguntinhas antes do vídeo? Vamos soltar mais um corte? Ou você acha que vamos direto à pergunta? Acho que vamos deixar o vídeo. A gente coloca depois ali? Colocamos depois. Tá. A pergunta, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, essa questão. Como a gente comentou antes, a automatização de todos os processos, né? O governo e o INSS, principalmente porque ele não tem pessoas suficientes para atender, uma alternativa que o governo encontra é fazer uso de inteligências artificiais e essas tecnologias, né? Quais os riscos que você vê sobre isso? Como que isso pode prejudicar ainda mais o cidadão? Pode melhorar? O que você pensa sobre isso? Tem que ter um cuidado com o uso dessas da IA e os robôs, principalmente no INSS, a gente chama do robô do INSS quando ele faz uma análise, porque quando a gente faz um protocolo de algum benefício, primeiro ele passa pelo robô do INSS para contabilizar o tempo de contribuição. Agora eu estou falando lá das aposentadorias de tempo. Sim. E aí o robô, ele vai buscar as informações que tem no sistema ali do CNIS, que é o extrato das contribuições, vai calcular, simular a aposentadoria e se a pessoa não fechar o tempo que é exigido, ele gera um indeferimento automático. Então, às vezes, o que seria para facilitar acaba atrapalhando. E tem casos que há uma concessão de benefício, dá certo o pedido, a pessoa aposenta, mas ela aposenta com um tempo de contribuição menor, porque não foi feita aquela conferência. Quando migrou os dados para o digital, não conferiu se todas as informações da carteira de trabalho foram migradas juntos, se tinha tempo de regime próprio, quando a pessoa trabalha em outro órgão, prefeitura, União, e Estado, e aí tem que migrar lá para o regime geral esse período também. E esse trabalho, quem faz de passar essas informações? O servidor público. Quando o segurado vai lá fazer o pedido da aposentadoria, ele precisa preencher as informações do tempo de contribuição. E aí o papel da conferência é do servidor público. Isso, lá na hora da análise do benefício. Tem alguma coisa que o segurado pode fazer para evitar uma negativa automática nesse processo de inteligência artificial e uso aí de tecnologias? Conferir com muito cuidado na hora de pedir a aposentadoria a carteira de trabalho. Então, coloca a carteira de trabalho do ladinho, abre o sistema do INSS digital e vai olhando. Sequência 1, período é de 80 a 85, olha na carteira, 80 a 85, ok. E aí vai fazendo essa conferência, porque ali no sistema ele permite adicionar, caso conste na carteira um período e não tenha no sistema digital, eu posso adicionar. E aí isso vai obrigar o servidor a identificar aquele período. E aí sai do robô e cai para o servidor analisar. Então, sempre tem que olhar contribuição por contribuição. Ter muito cuidado, então, nesse documento do médico, que é o atestado, né? Isso, para ele ter ali os requisitos bem certinho. E aí também na carteira de trabalho, no caso dos contribuintes de CLT. Que também vai interferir no benefício por incapacidade, porque para calcular a renda do benefício por incapacidade, a gente tem que observar o tempo de contribuição. Então, se não estava correto o tempo de contribuição, pode refletir lá no final na renda da aposentadoria. Eu te digo assim, a carteira digital, ela não vem com todos os parâmetros que você trabalhou. Sim. Eu tiro por mim, que quando eu passei a carteira digital, eu fui conferir,
Aí não batia meus 3 primeiros empregos. Deixaram Aí, de fora 3 aí quer dizer, não está contribuindo. Né? E se não está contribuindo, Mas, tu ia receber por eles. Não vai receber por eles. Disseram que você trabalhou. E trabalhei. Então está registrado na minha carteira. Então eu posso provar que está na minha carteira. Sim. Já na digital eu não posso provar. Entendeu? Boa, pode seguir, Férias. Se você pudesse apresentar 3 propostas, vamos mudar o Brasil. Agora a gente vamos ter políticas? Queremos mudar o Brasil. As acadêmicas aqui O que querendo você já. proporia, assim, em termos de o que poderia melhorar? Questão orçamentária, legislativa, regulamentar, para reduzir a judicialização dos processos e garantir acesso digno das pessoas aos seus direitos? Olha, a principal, acredito que é o acesso ao atendimento um pouco mais humanizado. A central, obviamente, que facilita e tem pessoas que conseguem se desenrolar lá na central e lá no digital. Obviamente, isso acontece, mas ainda tem muitas pessoas que dependem do atendimento humanizado, que você sente e entenda o problema da pessoa. Igual nós temos algumas cenas do filme, depois vocês podem colocar na edição. Tem pessoas que não entendem o que está escrito ali. Então, de repente, um atendimento humanizado seria uma possibilidade que poderia acabar diminuindo a judicialização, porque aí a pessoa vai ser orientada do que ela pode ou não pode, e aí... Queira ou não, a judicialização acaba sobrecarregando o judiciário, que já é sobrecarregado. Exatamente. E aí a gente vai para um processo judicial por causa de uma negativa. E aí lá no judicial, concedeu lá 4 meses. Aí voltamos para a esfera administrativa, porque tem que pedir a prorrogação ali no INSS novamente. Aí o INSS nega novamente na parte administrativa. Daí eu tenho que voltar. Então, às vezes, um mesmo cliente passa por 4 processos judiciais. Sim. E aí olha o custo, né, para a máquina pública. Sim, um custo absurdo, desnecessário. Por causa da ineficiência e talvez da sobrecarga das pessoas que estão lá trabalhando. Pois é, então... A vontade de ficar conversando um monte sobre isso. Dá pra ver que assunto, né? Tem assunto. Então, ainda bem que o PH já deu um alerta pra gente. A gente já tem que dar uma encerrada por aqui. Como estamos de tempo? Falta quantos? 15 minutos? Então, nesses 15 minutos, eu gostaria de saber do seu José, primeiro, o que foi mais difícil para o senhor nessa questão? Foi ter passado por esse processo, né? De ter, infelizmente, tido um infarto, que é uma doença. E ainda... lidar com essa questão da INSS. O que foi mais difícil para o senhor, para encerrar esse... Além de ter um infarto, eu fiz uma operação cardíaca. Meu Deus, foi 2. Peito aberto. Né? E mesmo assim, o INSS estava negando... não é possível, né? Estava negando a minha aposentadoria. Foi 2, 3 vezes. Foi 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes foi negado. Eu só fiz olhar para cada perito assim... Ela disse, tem uma frase que eu gravei, ela disse mesmo, você pode trabalhar. Aí eu disse, posso. Se você garantir que eu posso trabalhar, eu vou trabalhar. Se você me garantir. Agora, se você não me garantir, eu não vou, não. Aí ela ficou assim, também ela não falou nada. Eu peguei, aí ela, você vai agora no... Você tem o aplicativo do INSS? Tem, sim. Quando for lá para umas 10 da noite, você abre o seu aplicativo, vai ver se você foi aprovado ou não. Aí, quando eu abri o aplicativo, estava lá. Negado. Aí, nós tivemos que recorrer, não foi? Aí foi judicial, né? Judicial. E a judicial, como é que foi a perícia? Na judicial, eu achei uma diferença enorme. Muito enorme. Da perícia comum, assim que eu digo comum, né? Judicial. O médico, quando ele começou a me avaliar, conversando comigo, ele foi me avaliando, ele falou para mim, por que você ainda não se aposentou? Olha isso, olha que diferença. Né? Aí eu peguei ele viu claro ali, que estava na cara que o senhor precisava se aposentar. Ele viu todo, eu digo assim, que é o meu CPF completo ali. Então ele pegou e disse assim mesmo, por que você ainda não se aposentou? Eu disse, é isso que eu queria saber, porque eu ainda não me aposentei. Por isso que eu estou aqui. Então, eu tive 2 negações para me chegar até aqui com o senhor. A perícia judicial, ela é ordenada, digamos assim, depois que você entra no processo. Você tem essa negativa, você entra com o processo. Isso, aí pede a perícia designada judicial. por um perito de confiança do juízo, e aí ele lá... Não é o perito do INSS. Não, e é sempre um médico especialista, isso também é bem importante,
Por exemplo, não pode um médico ortopedista fazer uma perícia de um problema cardíaco, não pode e vice-versa. Então, sempre tem que ser de uma área especialista. Sempre não, o pedido do advogado é sempre para que seja com um médico especialista. E na perícia judicial, a gente tem um pouquinho mais de autonomia nos quesitos. Então, eu consigo questionar o perito para que o perito questione o seu José. Do que trabalhava, quais documentos tem, aí eu posso pedir esse exame aqui, ele tá bom ou não tá, a gente consegue ter um pouquinho mais de autonomia na prova pericial, do que na administrativa não tem como, não necessita. E no final, teve o benefício concedido, José? Como é que tá esse processo? Glória a Deus. Amém. Deu bom? Estamos conseguindo, né, doutor? Amém, né? Estamos conseguindo. Então é isso. A gente vê que sozinho não deu conta, precisou de uma ajuda e foi a uma luta ajuda. É grande. A luta é muito grande. Se você parar naquela negação, você acabou a tua vida ali. Sim. Então, por exemplo, no caso, eu tive que recorrer ao advogado. Ela estava falando agora do advogado da Defensoria Pública. Por que eu não procurei a Defensoria Pública? Porque demora mais. Sim. Se o recurso do INSS demora, a Defensoria Pública demora mais ainda. Então, até fazer aqueles trâmites todinho, então eu prefiro procurar um advogado previdenciário, que eles vão te orientar e vão analisar todo o sistema para a gente. E o senhor sabia que o senhor não precisaria pagar logo de cara, assim? Sabia. Eu sabia porque eu já tinha feito uma pesquisa. Entendeu? Eu fiz um levantamento e eu fui na Defensoria Pública e eu perguntei lá como eram os trâmites, porque aí o rapaz me explicou, é assim, eu digo, não. Eu vou com a advogada particular. É muito melhor, mais rápido. Mas é triste, né, quando a pessoa, porque, por exemplo, é uma situação bem grave, num problema cardíaco, eu tenho que buscar um processo judicial para ter um reconhecimento, é esse ponto que eu digo que, às vezes, eu acredito da falta de empatia na avaliação. Se você for fazer uma comparativa de um laudo judicial, pericial judicial e de um laudo administrativo, na grande maioria das vezes, no administrativo, eles não avaliam todos os exames que fundamentam o atestado. E por isso, eu sempre bato na tecla que o atestado tem que estar muito bem fundamentado. O médico tem que colocar lá o motivo do porquê que ele quer o afastamento. Que tem que pôr a idade, a profissão, qual é o histórico da pessoa, o que pode ou não pode fazer, se trabalha com esforço físico, se pode ou não fazer esforço físico, subir escada, descer, limpar vidro, coisas rotineiras do dia a dia para que quando o perito olhe rapidinho, porque às vezes eles olham rapidinho, ele veja ali, não, o médico já analisou, então isso aqui realmente ele não pode fazer. Se for um atestado muito genérico, ele não vai parar para ir lá, ler exame e ver o diagnóstico que a pessoa tem. Vou deixar a Fairuz falar essa parte aqui, porque como está na sua cabeça, é mais fácil você falar do que eu. Mas antes, Duda, você comentou com a gente ontem que um dos motivos de você ter estudado Direito, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi por conta de um assunto pessoal. Foi. Não foi? Foi. E para nós e para os acadêmicos que estão nos assistindo, né, valeu a pena você cursar Direito para esse objetivo? Muito. É a minha que dica que profissão, você daria, né? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu ali no processo, mas eu dá para ver que você é uma excelente advogada hoje. Obrigada. E estamos felizes por ter você aqui com a gente. Bom, obrigada. Foi um prazer te conhecer. E conta um pouquinho de como que foi essa jornada eu vou rapidamente. contar a história, porque eu gravei um vídeo no Instagram recentemente sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu falo do direito previdenciário com muito amor, porque eu acho que eu nasci para ser advogada previdenciária. E eu tenho um tio meu, ele faleceu de câncer, e na época eu era acadêmica de Direito, então eu não tinha muita orientação sobre o que tinha que fazer. E aí ele não tinha contribuição previdenciária. Ele trabalhou muitos anos, mas ele ficou 2 anos sem trabalhar e sem contribuir para o INSS. E aí o período de graça do INSS é 1 ano, então eu posso ficar 1 ano sem pagar o INSS e ainda vou ter direito a algum benefício previdenciário e prorroga para 2 em caso de desemprego. Mas o meu tio não se enquadrava nessa regra da prorrogação. E aí a gente foi buscar o benefício assistencial. Mas quem tem câncer, uma única contribuição previdenciária já pode dar o direito à pensão por morte para os dependentes. Então, se na época nós tivéssemos feito uma contribuição previdenciária, ele tinha uma filha de
9 anos e outra de 13, elas poderiam ter ficado com a pensão por morte dele. Então, isso foi uma coisa que mexeu comigo bastante. E aí eu falei assim, não, eu já trabalhava em escritório de advocacia, falei, não, vou trocar o curso e vou fazer direito. E comecei a fazer o curso a faculdade. E quando eu me formei, eu pensei, não, eu quero advogar. E tem muitas pessoas que às vezes têm um pouquinho de medo da advocacia, mas eu digo assim, que você que é acadêmico e tem essa vontade de fazer alguma coisa, de mudar o mundo, claro, com coisinhas muito pequenas, uma aposentadoria aqui, às vezes só uma conversa. Tenho clientes meus que, né, eu digo, olha, o senhor não vai ter direito a isso aqui, mas só pelo fato de ser ouvido, alguém sentou e escutou o que ele tinha para falar, e às vezes só isso já basta. Acho que é o maior pagamento. Os honorários, eu sempre digo assim que honorários é a consequência da advocacia, porque o advogado que trabalha pelo amor da profissão, não tem o que pague, assim. Eu mesmo sou apaixonada. Demais. Muito bom. Quando você trabalha por amor, nossa, você tá pago flui, já, né? o negócio claro, flui. Você precisa do dinheiro, porque a gente vive numa sociedade. A gente não pode ser hipócrita. Claro que é importante os honorários, mas é que acima disso ainda a recompensa é muito superior. Ver uma pessoa que estava ali sofrendo, sem trabalhar, sem poder pagar o aluguel, agora ela diz assim, não, agora eu tenho o meu benefício da minha aposentadoria e vou conseguir viver, isso aí não tem o que pagar. Não tem preço. Eu sei muito bem como é. De trabalhar por amor é muito bom. É bom. E continue então nesse trabalho, porque dá pra ver que é sua cara. Eu chamo ela de Duda, mas é doutora, né, Maria Eduarda? É Duda. Eu vi que no evento que a gente foi, você defendeu bastante essa questão, porque você se envolve bastante com as pessoas que são, digamos, mais carentes. Baixa renda. Meu público é esse. Isso, e uma das coisas que naquele evento que nós fomos era, comentavam, mas é que para conseguir ganhar mais dinheiro tem que melhorar o valor da renda dos segurados, mas é porque a minha galera é a galera de salário mínimo. E você tá feliz fazendo essa parte. Muito. Então, assim, é isso. A gente tem que estar feliz no que a gente faz. E aí o retorno vem sem a gente... Sim. Né? Vamos lá, a Fairuz queria dizer mais algumas coisinhas para dar alguns alertas para você aí, olha, que vai procurar o seu benefício, precisa, né, de ir atrás dele. Quais são as dicas que a Fairuz tem? Só dá licença. Pode falar. Tem uma coisa que eu sou apaixonado por direito. Eu já tentei fazer. Já tentei fazer. Por que não? Mas eu fiz o Enem 6 vezes. 6 vezes eu tirei a pontuação mínima para fazer direito. Eu tirei 6,5. A maior nota foi 7,9. Então, eu não consegui ir para a acadêmica de direito. Ia para outra área, para ser professor de história, geografia. Aí eu não quis. E até hoje eu estou lutando para isso. E eu vou lutar. Não desista. Ainda não parei. E olha, tu tá aqui, ó. Seu José, eu me formei com uma senhora que tinha 73 anos, a Maria Madalena, minha grande inspiração. Você vai assistir, ó. Mas ela se formou. E agora, esse ano parece que ela estava tentando prestar a prova da ordem. Então, não tá tarde. Eu não desisto. Eu estou com 62 anos, mas ainda vou correr atrás do que eu quero. Correr pra... Estou correndo atrás do que eu quero. É um sonho, é uma coisa que vale a pena. Eu vou fazer esse ano de novo o Enem. E vai dar certo. Vai dar certo. Todo mundo aqui agora ficar na torcida pro José. Vamos sentar aqui. Com certeza. Vai estar aqui fazendo um podcast com acadêmicos, com outros profissionais também. Verdade. Então, gente, acho que nosso horário já acabou. Vamos encerrar, Tamires? Você quer dizer? Não? Não. Acho que já deu. A gente já falou de tudo, basicamente. Temos aqui, acho que vários pontos, né, para poder... Para quem quiser ali, ó, ficar focada e entender como é que funciona, assiste inteiro o podcast, que ele ficou muito bom. Tem várias dicas aqui importantes, doutora, que ela deu pra gente. Tem os cortes do filme também. Quem não assistiu, assista. Esse filme é muito bom. Assim, vai ficar irritado um pouquinho, porque ele dá um certo tipo de nervoso em umas horas ali. Não é verdade, José? É verdade. Mas a gente, assim, né, o brasileiro, às vezes, a gente passa por isso, é a realidade. Então, se você estiver passando, as pessoas estiverem passando, alguém da sua família, algum conhecido, estiver passando por uma situação parecida, a gente vai fazer cortes no podcast com as dicas específicas do processo, né, desse passo a passo, do que tem que ter cuidado, principalmente a questão do atestado, da carteira de trabalho, que tem que prestar muita atenção. E para o processo se tornar mais ágil possível, quais são os caminhos, né? Então, a gente vamos agradecer muito, queremos agradecer demais a presença de vocês. A conversa foi fantástica, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, claro. Mas
temos limitações. A gente agradece muito, agradeço aqui também o pessoal que está aqui com a gente. Temos aqui o PH, a Milena, a Micaela também está aqui, que é uma acadêmica que também está com a gente, tá? Ela também vai fazer parte desse trabalho. E agradecer você ter aceitado o convite de estar com a gente. Foi muito importante ter a presença do senhor José aqui. Se deslocou lá, né? Ele veio para cá. Agradeço muito. Você eu também, agradeço doutora? também o convite, fiquei bem feliz. E é isso. Sabemos que o processo ele é um pouco complexo, mas os direitos existem, né? Então, temos que ir atrás. Esse foi o primeiro episódio de Tá no Direito. Se esse conteúdo fez sentido para você, já siga a gente, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigada. Obrigada. Mas nem dá para dizer que foi o primeiro.